Olá, alunos do 7º ano. A prof vai retomar com vocês o assunto de números negativos. A gente vai se ver bastante aqui pela plataforma, né? As aulas elas foram canceladas até dia 31 de maio, então a gente vai tá se vendo bastante por aqui, tá? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar das pessoas que a gente ama e vamos ficar em casa. Enquanto isso, a gente vai aprender a matemática, tá? Então, a gente vai retomar os números negativos que a gente já havia visto na sala, mas como faz algum tempo, a prof fez uma revisãozinha, tá? Então, existem casos onde os números negativos aparecem. Então, por exemplo, 5 graus abaixo de zero. 5 graus abaixo de zero é menos 5, tá? Por quê, prof? Porque abaixo do zero vem os números negativos. Então, lembra, ó, aqui é o zero, né? Lembra da reta numérica que a gente fez? Desse lado aqui tá os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante, eles são infinitos para esse lado. E para esse lado a gente tem os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, tá? Então, abaixo de zero são as temperaturas negativas, então é menos 5. Dever R$30. Lembra que a gente comentou sobre dívida? Sempre que a gente tiver uma dívida é um valor negativo? Então, quando eu devo R$30 é menos 30. Se eu tenho R$30, é mais 30, tá? Mas quando eu devo, é menos 30. 10 metros de profundidade. Então, quando a gente chega no nível do mar, é o zero. Tudo que é abaixo do nível do mar é profundidade, né? Abaixo do nível do mar são negativos. Então, 10 metros de profundidade é menos 10. Saldo negativo de gols, né? Então, tem o saldo positivo de gols, que seriam os gols que ele fez a mais. Então, seria mais. E saldo negativo de gols, que quer dizer que ele recebeu mais gols do que ele fez. Então, menos 2. Saldo negativo de gols, menos 2. Então, os números negativos estão presentes no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a lidar com eles, tá? Para isso, a gente vai começar na primeira parte, que é a adição de números inteiros. Então, vamos dar uma lembradinha. Os números inteiros são esses números da reta numérica aqui, que a gente fez, tá? Os números inteiros são esses números, ó. Os números positivos e os números negativos, e o zero, tá? Então, ele tem, para esse lado, menos 1, menos 2, menos 3 é infinito. E para esse lado, 1, 2, 3, 4 e infinito. Esses são os números inteiros, tá? A gente vai trabalhar de adição, ó, tem sinal de mais em todas as minhas continhas, ó, tá? Então, nessa adição, a gente vai somar os números que a gente tem. Só que a gente tem que reparar, quando tiver um sinal de negativo no meu número, significa que eu devo aquele valor. E quando tiver um sinal de positivo ou não tiver sinal, significa que eu tenho aquele valor, um valor que eu tenho disponível. Então, vamos pensar sempre desse jeito, quando a gente vai trabalhando com o número negativo, tá bom? Então, se tiver sinal de menos, significa uma dívida. Se tiver sinal positivo ou não tiver sinal, significa um crédito, um valor que a gente tem. E aí, a gente consegue vir melhor, entender melhor como a gente vai fazer essas atividades, tá? Porque senão elas ficam sem sentido. Então, o prof vai fazer o primeiro, é uma adição normal, ó. 9 mais 4, eu tenho 9, eu tenho 4, então, na verdade, eu tenho 13. Não precisa ter o sinal de mais, mas se você botar, tá tudo certo também, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 2, eu tenho uma coisa maior, né? Aqui a gente já tem, ó, uma dívida de 2. E aqui a gente tem outra dívida de 5. E a gente quer somar essas dívidas. Então, eu devo 2 e eu devo 5. Quanto que eu devo? Bem, se eu devo duas coisas, eu devo mais ainda. Não diminui a minha dívida, ela aumenta quando eu devo 2 vezes, tá? Então, é como se eu devesse, sei lá, pro João R$2 e pra Ana R$5. Então, para mim poder pagar essas dívidas, eu vou precisar de 7. Mas como eles são dívidas, é menos 7. Então, se eu devo para uma pessoa 2 e eu devo para outra pessoa 5, na verdade, eu devo 7, tá? E aí, eu vou precisar de R$7 para poder quitar essa pendência. Então, ó, são duas dívidas, continua uma dívida, e nesse caso, a gente tem que somar os números, tá? Para poder chegar na dívida total, como se fosse uma dívida total. Mesma coisa acontece aqui, ó, eu devo 3, mais eu dever 9. Então, eu também tenho duas dívidas aqui, ó. Então, eu devo 3 para uma pessoa, devo 9 para outra pessoa. No total, eu devo 12, tá?
Então, é assim que a gente vai trabalhar com números positivos. Com números positivos e com números negativos. Se as dois são negativos, a gente soma eles e continua com o sinal de negativo, ó. Os dois são negativos, a gente soma eles e continua com o sinal de negativo. E quando é assim, ó, eu tenho uma dívida e eu tenho um valor. Então, ó, a minha dívida é 5 e o valor que eu tenho é 7. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é, será que eu vou conseguir pagar a dívida? Ó, eu tenho mais do que eu devo, então eu vou conseguir pagar, tá? Isso quer dizer que o meu valor aqui vai ser positivo, porque vai sobrar dinheiro. Então, pensa, eu devo 5 pra Ana, eu tenho 7 reais, eu vou lá com meus 7 reais, vou pagar os 5 e vai ficar sobrando pra mim 2. Sobrou pra mim, é dinheiro que eu tenho, é positivo, tá? Aqui, ó, desse jeitinho, essa outra aqui, ó, eu devo 10, a minha dívida é 10 e eu tenho 3. Aí eu vou pensar, nossa, eu devo 10, eu tenho 3. Esses meus 3 reais eu vou lá e vou pagar, beleza? Só que tá vendo que a minha dívida é muito maior do que quanto eu tenho? Então eu ainda vou ficar devendo, beleza? Quanto que eu vou ficar devendo, prof? Vou pegar meus 3 reais, vou pagar aqui pra Ana. Então vai faltar eu pagar pra Ana ainda 7 reais. Tá? Então, aqui sobrou pra mim 2 reais. E aqui faltou eu pagar 7 reais. Esses aqui, ó, eles, o que que acontece? Nesses aqui, eu não somo eles, eu diminuo, ó. O que que eu fiz aqui? 7 menos 5. Isso deu 2. Aqui deu 2. Eu tinha um sendo uma dívida, outro sendo um crédito, então eu tenho que diminuir eles. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, aqui eu fiz 10 menos 3, que deu 7. Só que daí eu percebi que o 10 era dívida, então eu ainda vou dever mais, então aqui tem que ter o sinalzinho de menos. Então, quando os sinais são diferentes, quando uma é dívida e outro crédito, a gente tem que diminuir. E quando os sinais são iguais, os dois são dívidas, ou os dois são valores que a gente tem, aí eu somo eles, tá? Então, aqui, por exemplo, que a prof fez foi fazer 5 mais 2, 7, ó, não foi isso? Só que daí, como os dois são dívidas, continua uma dívida, a mesma coisa aqui, tá? Esse caso aqui, prof, ó, eu tenho 7, eu vou somar com menos 10, então vamos lá. Eu tenho 7 e eu devo 10. Então, ó, a minha dívida aqui é maior, então eu sei que ainda vai ficar uma dívida. Então, 10 menos 7, 3. Então, eu vou pegar meus 7 reais, vou pagar aqui pra essa pessoa, vai acabar o meu dinheiro, mas eu ainda vou ficar devendo pra ela 3. Tá? Então, se eu vou ficar devendo, sinalzinho de menos. Vamos olhar para esses aqui, ó. Esse aqui tem 3 sentenças. Então, a gente vai fazer primeiro as de frente e depois as de trás. Então, vamos começar primeiro por essas duas aqui, ó. Eu devo 5, eu vou somar com uma outra dívida de 2. Então, eu devo 5, eu devo 2, na verdade, eu vou dever 7, porque os dois são dívidas e eu tenho que somar. Agora, tá vendo que esse a prof não fez nada? Eu vou baixar ele igualzinho, tá aqui, ó. Mais 7. Então, aqui deu menos 7 e eu baixei esse mais 7. Então, vamos lá. Eu devo 7 e eu tenho 7, isso dá 0. Porque eu vou pegar o que eu tenho, eu vou pagar, não vai sobrar nada pra mim, mas também não vai ter dívida. Isso dá 0. A mesma coisa aqui, ó. Vou pegar primeiro esses dois. 10 mais 5. 15. Normal, os dois são dinheiro, continua dinheiro. Mais. Menos 20, tá vendo? Isso daqui eu vou colocar igualzinho tava aqui, ó. Não copiei. Ó. Não, desculpa, não fiz nada. Só copiei ele aqui embaixo, ó. Do jeitinho que ele tava. Então, vamos pensar. Eu tenho 15 reais e eu devo 20. Também eu tenho 15 reais e eu devo 20. A minha dívida é maior, então eu vou ficar com uma dívida. Vou pegar esses 15 reais, vou aqui quitar um pouquinho. Eu quitei o máximo que deu. Faltou pagar quanto? 5. Qual a continha que a prof fez? 20 menos 15. Aqui não dá. Pega emprestado. 10 menos 5. 5. 1 menos 1. 0. 5. Negativo porque a minha dívida é maior do que o quanto eu tenho, tá? Então, se vocês precisarem, vejam essas vídeos, essa vídeo várias vezes pra ver e entender como ela foi feita, tá? Aqui a prof fez uns problemas pra gente poder utilizar. Então, vamos lá. Esses problemas é do mesmo jeitinho que a gente já faz os outros, tá, gente? Só que agora tá escrito. Então, vamos lá. Aqui é Toronto. Ficou meio estranho aqui, mas é Toronto. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registraram menos 1 grau. Então, ó, às 6 horas,
Qual era a temperatura? Menos 1 grau Celsius. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado 6 graus. Ela não era 6 graus, ela aumentou 6 graus. Então, tava menos 1. E aí, a gente vai aumentar 6 graus nesse menos 1. Qual é a temperatura ao meio-dia? Então, vamos lá. Eu tenho uma dívida de 1 e eu tenho mais 6. Né? Então, o que acontece? Eu devo 1 e tenho 6, eu consigo pagar, eu vou pegar esses meus 6 reais, vou colocar aqui, vou conseguir pagar esse 1 e vai sobrar quanto pra mim? Vai sobrar 5 graus. Então, eu tinha 1, eu devia 1 e tinha 6. Eu peguei, paguei esse 1 que eu devia e sobrou 5 pra mim. Então, qual é a temperatura ao meio-dia? 5 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura é 5 graus Celsius. Ou era, né? Tudo bem? Este outro exemplo aqui, ó. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols. Então, se ela marcou 5 gols é mais 5. E ela sofreu 7 gols. Ela sofreu os outros que fizeram gol nela. Então, é menos. Ela sofreu 7 gols. Qual é o saldo de gols dessa equipe? Então, pensa, ó. Isso é o que ela tem, isso é o que ela deve. Então, ela deve mais do quanto ela tem. Então, vai ser negativo. Eu pego esse valor que eu tenho e vou vir aqui para pagar. Eu usei todos os 5 para pagar aqui, mas ainda faltou 2. Então, na verdade, a conta que a gente fez foi 7 menos 5, 2. E o 2 negativo, porque a gente deve mais do que a gente tem. O que significa esse 2 negativo, prof? Significa um saldo negativo de gols. Então, qual o saldo de gols da equipe? Podemos botar um saldo negativo de 2 gols. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Jaqueline tem 60 reais no banco e ela vai pagar uma conta de luz no valor de 92 reais. Qual será o saldo bancário da Jaqueline? Então, aqui a prof quer fazer um parênteses. Vou usar aqui, tá, gente? Ó, um pedacinho aqui. Pronto. Pra poder fazer essa continha aqui no cantinho, tá? Então, a Jaqueline, ela tem 60 reais no banco. Ela tem, ó, 60. E ela vai pagar uma conta de luz no valor de 92. Então, prof, como que ela vai fazer isso? Porque o banco, ele tem uma coisa chamada limite, né? Então, ele vai deixar a gente utilizar lá, no caso da Jaqueline tinha limite, e ele vai deixar ela utilizar um pouco do dinheiro do banco para pagar. Mas isso significa que ela vai ficar devendo um pouco de dinheiro pro banco, ó. Porque se ela vai pagar uma conta de luz de 92, é menos 92 reais. Porque esse 92 vai sair do dinheiro que ela tem, porque ela tá pagando alguma coisa. Não vai ficar com ela esse valor, vai para outra pessoa. Então, vai tirar dela, por isso menos. Então, pensa, eu tenho 60 reais e eu vou dever 92 dessa conta de luz. Então, se eu olhar por aqui, eu consigo perceber que vai ser negativo isso daqui. Por quê? Porque a gente vai dever mais do que a gente tem. Qual conta que eu faço, prof? Eu faço 92 menos 60. 2 menos 0, 2. 9 menos 6, 3. Tá. Mas, ó, minha dívida é maior. Então, na verdade, eu vou ficar devendo pro banco 32 reais. Eu usei todos os 60 que eu tinha e eu usei 32 reais do limite do banco. 32 reais que o banco acabou me emprestando. Então, eu vou ficar devendo para esse banco os 32 reais, tá? E aí, a pergunta é, qual será o saldo bancário de Jaqueline? O saldo bancário será de menos 32 reais. Esse é o saldo bancário de Jaqueline logo após ela fazer o pagamento, tá? Então, gente, se precisar rever essa aula, se precisar chama a prof no chat, tá? Pra tirar as dúvidas, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau.